Bem-vindo ao Clube dos 545 e hoje a nossa meditação está no livro de Números, no capítulo 2. Nós vamos falar sobre andar em ordem e voltados para a tenda. Vamos ler então o verso 2 do capítulo 2 de Números. Diz assim o texto: Os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. O Senhor, depois de pedir para que Moisés escolhesse líderes que fizessem o censo militar, preparando assim o povo para a guerra, agora diz que essas tribos deveriam se organizar ao redor da tenda do encontro e dar uma ordem para essa organização, de tal forma que eles estivessem preparados para marchar. Bem no centro do arraial ficava o tabernáculo, e ao redor próximo deste ficavam os levitas. Os detalhes dessa organização dos levitas se encontram no próximo capítulo, capítulo 3. Os levitas eram responsáveis pela montagem e desmontagem da tenda, protegendo assim a sua entrada de qualquer pessoa não autorizada. Eles também carregavam os móveis e os adereços. Sabe, a palavra de Deus é referência para tudo na sociedade. Até esta organização aqui que nós encontramos em Números influenciou outras nações da terra. Nós temos, por exemplo, Ramsés II, que nas suas campanhas, Ramsés, esse aí chefe da Síria, nas suas campanhas de 1275 a 1270 a.C., seguiu a mesma formação dos israelitas. Ele colocava sua tenda bem no meio ali do acampamento. As 12 tribos, que faziam parte de todo o povo de Israel, foram divididas em grupos de 3, e deviam montar tendas cada qual na sua direção, seguindo uma ordem matriarcal. E como que é isso? Primeiro vinham os filhos de Lia, Judá com Isacar e Zebulon ficavam do lado leste. Depois os outros 2 filhos de Lia, Ruben e Simeão, e o filho de Zilpa, Gade, ficavam no sul. Terceiro, do lado oeste, os filhos de Raquel, Efraim, Benjamim e Manassés. E por último, do lado norte vinham os filhos de Bila, Dan, com Asser e Naftali. Lia também teve mais um filho com Jacó, chamado Levi. E essa tribo deveria seguir o primeiro grupo, a tribo de Judá. Com relação à marcha, isso é com relação ao acampamento, mas com relação à marcha, estes grupos seguiam a mesma ordem. Eles eram puxados pela tribo de Judá e o seu grupo, depois pela tribo de Ruben e o seu grupo, depois no meio vinham os levitas carregando a tenda do encontro, e por último o grupo puxado por Efraim e por último Dan com seu grupo. Cada grupo tinha no seu estandarte, não segundo a Bíblia, mas segundo a tradição rabínica, uma figura associada. Para o estandarte de Judá, um leão, para o estandarte de Ruben, um homem, para o estandarte de Efraim, um touro, e para o estandarte de Dan, uma arca. Então, esses estandartes, essas bandeiras, tinham aí essas insígnias. Como dito anteriormente, as tribos montavam acampamento e estendiam seus estandartes virados para a tenda do encontro, que, obviamente, estava no centro ali de todo o povo. E eu quero dizer com isso que a habitação de Deus é o centro da vida israelita. Pense comigo, desde eu acordar até o deitar, tudo que aquele povo fazia, quando eles saíam da tenda, eles tinham essa referência, ou seja, eles olhavam para a nuvem, que representava a presença de Deus, ou para o fogo, que também representava a presença de Deus, nuvem de dia, para proteger do calor, fogo de noite, para aquecer aquele povo, mas mais do que isso, representava o próprio Deus os guiando, o próprio Deus no centro da vida de todo Israel. E é interessante que até no centro desses 34 versículos, que é o número de versículos desse capítulo, nós vemos isso. O verso 17 fala do local dos levitas se acamparem e do movimento que todas as tribos deveriam fazer
ao marchar. Ou seja, a tenda do encontro parada, ou mesmo em marcho, era o centro da vida de todo aquele arraial. Hoje também nós temos uma pessoa que se tornou o centro das nossas vidas, Jesus Cristo. Ele nos reúne como seu povo, no seu arraial, que é a sua igreja, e de forma organizada, cada pessoa com seu dom, com seu talento, exercendo o seu ministério, serve os seus irmãos. Mas também ele nos guia nos momentos de guerra. Jesus entra na nossa vida de modo que não podemos vivê-la mais sozinhos, independentes. Sabe, nós temos uma família, do qual ele é o cabeça. Mas ele também nos dá líderes, pastores, mestres, profetas, evangelistas, como deu para aquele povo Moisés e Arão, e também depois Moisés escolheu chefes das tribos, né? O Senhor falou com ele, dá parte do teu espírito, eu vou tirar parte do teu espírito, vou colocar em outros servos, para não ficar pesado para você. E assim também o Senhor hoje nos faz, para nos guiar na jornada. Quando nós entendemos essa vida de ordem e submissão, que Jesus estabeleceu, o próprio Jesus estabeleceu, uma vida de interdependência dos nossos irmãos. Veja que não é dependência, é interdependência, ou seja, é uma relação mútua, uma relação de serviço um ao outro, uma relação de comunhão, de discipulado. Nós podemos viver descansados no Senhor, sabendo que Ele luta as nossas guerras, pois Ele é o nosso general, que nunca perdeu uma batalha. E há soldados ali, né, capitães, há ali sargentos que estão lutando pelo seu batalhão, pelo seu grupo. Estamos cercados pelos nossos irmãos que intercedem por nós. Essa experiência, né, de uma igreja viva, de uma igreja família, é maravilhosa. Eu não sei se você já teve, mas eu vivo isso há muito tempo. Jesus, como cabeça, nos incorpora nessa família e nos faz andar de modo digno e organizado. Ai daqueles que querem desfazer dessa ordem, dessa organização chamada Igreja do Senhor. Ai daqueles que acham que podem realizar tudo sozinhos, mas não consideram uma vida em comunidade, de submissão e serviço. E eu quero te perguntar hoje, você já entendeu o propósito de viver na família de Deus? O que tem te impedido de ser parte? O que tem te afastado das pessoas? Talvez você foi magoado, mas talvez você não teve, né, ouvidos abertos para ouvir ao Senhor, que diz que ali você deveria ter consertado. Volta e conserta. Procure um ambiente onde você pode ser útil. Geralmente, quem é útil não fica olhando para pequenas coisas. Eu quero também te perguntar, como você pode contribuir com a igreja, melhorar a igreja, ao invés de apenas criticar ou atrapalhar? Existe uma ordem, você precisa estar no lugar certo, para que quando o Senhor chamar, você possa marchar. Você recebe essa palavra de fé? Eu espero que sim. Vamos orar juntos? Diga assim comigo, Senhor, ajuda-me a ter uma vida em ordem organizada. Ajude-me, Senhor, a viver lado a lado com meu irmão. Deus, eu fui alistado e eu não quero, Deus, fugir desse barco, fugir dessa responsabilidade. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que você viva na família de Deus. Amém? Amanhã, então, continuamos com o capítulo 3, né, de Números, e eu espero por você. Forte abraço, que Deus te abençoe ricamente.